Amados, Deus, ele é sempre grande. Deus, ele é sempre Deus. Ele é sempre grande. A questão é que muitas das vezes nós não o vemos dessa forma, né? Eu gosto muito de orar e na igreja eu sempre faço isso. Quando nós vamos cultuar o Senhor, eu gosto sempre de orar e dizer a Ele: Senhor, seja poderoso em mim nessa manhã, seja poderoso em mim nessa noite. Eu gosto muito de orar e dizer: Senhor, seja poderoso nessa igreja, seja poderoso nesse lugar, nessa noite. E não que Ele não seja poderoso, Ele sempre é poderoso. A questão é que às vezes eu não o vejo como sendo poderoso na minha vida. Eu não permito, eu não dou acesso para que Ele seja poderoso em mim. Ele é todo poderoso, amados. Ele tem todo o poder. Mas Ele precisa ser poderoso para você. Você precisa permitir que Ele seja poderoso em você. Porque senão Ele vai ser um Deus exaltado em um alto e sublime trono, que é todo poderoso, que detém todo o poder, mas a nossa vida vai continuar sendo uma vida miserável. Uma vida miserável não tem a ver com ter ou não ter dinheiro. Tem muitas pessoas que não têm dinheiro e vivem muito bem, amados. E outras pessoas que possuem muito dinheiro, mas que levam uma vida miserável. Então eu posso ser um cristão que estou cultuando a Deus, eu posso ser um cristão que venho à igreja constantemente e que levo sim uma vida miserável, porque eu não tenho a noção, eu não tenho a dimensão do Deus que eu sirvo, eu não tenho a noção, eu não tenho a dimensão do que Ele pode fazer, mais do que aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele quer fazer, amados. Porque nem todas as coisas que Deus pode fazer, Ele quer fazer. Então, não é saber que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. É eu ter a convicção, é eu ter o fato, é eu chegar à conclusão de que Ele não apenas é poderoso para fazer, como principalmente o que importa para nós é que Ele quer fazer. Aleluia. Glória a Deus. E Ele quer fazer, amados. Ele quer fazer tudo aquilo que Ele diz na palavra que Ele quer fazer. Ele quer fazer todas as promessas que Ele um dia fez para a tua vida. Ele quer cumprir essas promessas. E eu, então, descanso no fato que Ele é poderoso para fazer e me movo para que essa realidade se cumpra, porque eu sei que Ele quer fazer. Então, o saber que Ele pode fazer traz a mim descanso. Opa, se Deus prometeu, vai acontecer. O saber que Ele pode fazer faz com que a minha fé seja potencializada. Faz com que a minha fé, opa, glória a Deus, eu sei que Ele pode fazer. Ele pode. Se Ele falou que vai fazer, Ele pode fazer. Por mais difícil ou impossível que possa parecer. E o saber que Ele quer fazer faz com que eu me mova baseado na minha fé. Porque eu não apenas sei que Ele pode, mas eu sei que eu quero. Eu sei que Ele quer. Se eu sei que Ele quer, eu me movo então para dentro dessa realidade. Eu não fico esperando acontecer. Porque só saber que Ele pode fazer, você descansa. É aquilo, nas nossas orações são muito desprovidas de fé. E nós achamos que estamos abafando no reino. A gente fala, não, se for da vontade de Deus, se for da vontade de Deus, se for da vontade de Deus. Cara, tudo é da vontade de Deus, amados. Tudo é da vontade de Deus. É da vontade dele. Ah, não, vou orar aqui por vocês, se for da vontade de Deus. O cara está desempregado lá, está passando fome, está com as contas tudo atrasadas, eu vou orar para você. E se for da vontade de Deus, ele vai abrir uma porta para você. Não, não é da vontade de Deus. É da vontade de Deus que você continue com as contas atrasadas, que você seja despejado. Tem coisas, amados, que a gente está orando, entendeu? Não se for da vontade de Deus. Mas a gente quer passar uma falta de espiritualidade. Não, eu vou orar, porque se for da vontade de Deus, Ele vai fazer. Ah, mas é óbvio, se for da vontade dele, Ele vai fazer. Se não for, Ele não vai fazer. E para isso, nós não precisaríamos orar. Entendeu? Porque se for da vontade dele, Ele vai fazer com você orando ou não orando. Se não for, Ele não vai fazer, então não precisa orar. Eu vou falar, cara, se fosse para você chegar
diante do cara e falar, se for da vontade de Deus, você nem precisava ir, cara. Entendeu? A oração, amados, é o quê? A oração é o quê? Hebreus, capítulo 11. A oração é fé, é convicção. Então eu nunca posso orar e dizer, se for da vontade de Deus. Ali já não tem nada de fé. Já não tem nada de fé nessa oração. Hebreus capítulo 11, verso 1, amados. A fé é a certeza das coisas que não se veem. É a prova, é a convicção daquilo que se espera, amados. Aí eu vou orar, Deus, se for a tua vontade, acabou. Ali eu já mostrei que eu não tenho fé nenhuma. A fé é uma certeza que o motivo pelo qual eu oro vai ser estabelecido, amados. E isso não tem nada a ver com esse mimimi, que hoje tudo é mimimi, dá uma raiva, cara. Ó, só desses caras que eu não sou Herodes, não sou Pilatos, cara. Senão botava todo mundo na cruz também. Pô, não que aí os caras ficam fazendo memezinho, né? Ah, não sei o que lá, eu determino, eu que não sei o que lá. Amados, Daniel vai dizer, aquilo que foi determinado será feito. Acabou. E isso é fé, porque a fé é certeza, é convicção. Eu não dou ordem a Deus, não tem nada a ver. Ah, irmã, você está determinando a sua vitória, você está dando ordem a Deus? Que isso, amados? Isso é sentimento humano, a gente transfere para Deus sentimentos que pertencem ao homem. Deus não fica assim, ele está querendo dar uma ordem. Você está pensando que é quem, Molina, para falar assim comigo desse jeito? Deus não faz isso, é a gente que faz, amado. Tem sentimentos, porque a nossa visão é limitada. A gente pensa, o nosso Deus é humano, cara. Esse que é o problema. O nosso Deus é humano. Por isso, qualquer coisa que eu faço, se tem barba é pecado, se não tem barba é pecado, se veste saia é pecado, se usa calça jeans é pecado, se vai na praia é pecado, se ouve música do mundo é pecado, se vê o filme no cinema é pecado, tudo é pecado. Por quê? Porque o Deus que você serve, ele se ofende com aquilo que te ofende, amados. Um Deus que se ofende com aquilo que me ofende não pode ser meu Deus, porque ele é do mesmo tamanho que eu. Entendeu? Então a gente está dizendo que muita coisa daquilo que a gente fala que é pecado, que Deus não gosta, não é nada, é o homem que não gosta, amados. Deus não está nem aí. Entendeu? Deus é muito maior do que essas coisas, Deus está distante disso, ó. Então fica, está ordenando a Deus, está determinando, não, amados. Mas Deus escolheu se mover assim. Olha só, a fé é certeza, é convicção. Então eu tenho que determinar realmente. Eu tenho que chegar de uma posição. Olha só, não aquele que pede tem que ter convicção. Entendeu? Ele não pode ter dúvida, senão ele é semelhante às ondas. É o que Tiago vai dizer. Você tem que chegar lá com convicção, amados. De que aquilo que você está orando vai acontecer. Isso tem a ver, vamos ver aí, abre Hebreus 11, amado. Vamos ficar, como diz o pregador pentecostal, para não ficar só em minhas palavras. Abra a Bíblia aí, Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme, é algo firme, amados. Não é algo inconstante, sabe? Não é algo que está bambeando. A fé é firme, é fundamento. Fundamento é base, fundamento é algo sólido, concreto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem. Amém. Só esse primeiro mesmo. Então isso é fé. É algo firme, é algo sólido. Então quando eu me movo conforme a fé, quando eu oro conforme a minha fé, não tem nada a ver com estar dando ordem para Deus, amados. Tem a ver com eu estar estabelecido sobre algo sólido. Esse algo sólido está estabelecido sobre a palavra do Senhor, amados. É nisso que eu estou fundamentado. É sobre isso que eu estou estabelecido.
E por isso, por estar estabelecido sobre essa palavra, eu tenho certeza que aquilo pelo qual eu oro será feito, amados. E eu oro baseado nessa certeza. Eu sempre digo, quando Jesus encontrava, o paralítico, encontrava o leproso, encontrava o cego, ele sempre perguntava para esses homens, Sempre fazia uma pergunta para esses homens. E ele perguntava: o que queres que eu te faça? Ele perguntava para aquele homem: o que você quer que eu faça? E o homem então dizia: Senhor, eu quero ver. Eu quero ser curado, quero andar. Aí, o que Jesus respondia para esse homem? Seja feito conforme a sua fé. Jesus operava, ele liberava o poder dele, ele liberava a cura, não mediante ao poder que ele tinha, amados. Ele liberava a cura, liberava o milagre, de acordo com a fé que a pessoa tinha. Então ele dizia: seja feito conforme a tua fé. O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Seja feito conforme a tua fé. Se você tiver fé, vai ser feito, cara. E era assim que acontecia. Ele tinha poder para curar. Ele tinha poder para curar o paralítico, ele tinha poder para curar o leproso, ele tinha poder para fazer os milagres. Porém, ele não agia e continua não agindo mediante o poder que ele tem, amados. É isso que nós estamos falando. Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso e ele não está nem aí, não precisa provar nada para ninguém, amados. Sabe, quem tem aquele sentimento de ter que viver provando o que é, o que faz, somos nós. E queremos sempre estar nos autoafirmando. Deus não, cara. Deus, ele é soberano. Ele é Deus. Isso eu estou falando, são sentimentos humanos. Deus não tem essas coisinhas. Então, ele tinha todo o poder, ele tem todo o poder. Porém, ao curar, ele não curava mediante o poder dele. Ele curava mediante a fé do outro. Por isso ele dizia: o que você quer que eu te faça? Eu quero ser curado. Amém. Seja feito então conforme a tua vontade. Seja feito então conforme a tua fé. Ou ele dizia o quê? Vai em paz. A tua fé te salvou. Porque a pessoa tinha fé que ele iria fazer aquilo. E ele agia assim, mediante a fé das pessoas. Então a sua fé é o gatilho, amado. A sua fé é o gatilho pelo qual o milagre acontece. Você precisa apertar o gatilho. O gatilho é minha fé. Eu creio, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que Deus vai fazer, de que Ele vai operar. E quando eu oro nessa certeza. Se eu oro diante de alguém que está enfermo, se eu oro diante de alguém que está diante de qualquer dificuldade, eu oro para a solução. Eu oro estabelecendo a solução, estabelecendo a resposta daquilo. Por quê? Se for vontade de Deus, amado, Ele vai fazer. E acabou. Eu orei pela cura. Se não for vontade de Deus, aí a pessoa não vai ser curada. É simples. Tenta mistificar as coisas, porque a gente tem vergonha de repente, não, mas se Deus não curar, se eu oro pela cura e Deus não cura. Se você ora pela cura e Deus não cura, o doente morre doente e Deus continua sendo Deus. Não muda nada, não altera nada. Sabe, mas a gente fica... Porque a gente é que quer provar que Deus é Deus. Deus não está tentando provar que Ele é Deus, amados. Somos nós que estamos tentando provar. E aí por isso que a nossa vida hoje é baseada em esforços. A nossa performance cristã é baseada nisso, em performance. Naquilo que nós estamos fazendo. Porque nós estamos tentando provar para o mundo uma coisa, amados. Nós estamos tentando provar para o mundo que Deus existe. Por isso está errado o nosso trabalho. Por isso hoje o evangelismo da igreja, a obra da igreja, está distante daquilo que poderia ser. Porque ao invés de nós estávamos tentando trabalhar para provar algo, nós deveríamos estar nos movendo de acordo com aquilo que já foi estabelecido. E o que já foi estabelecido desde antes do princípio das eras é que Deus é Deus, amados. Isso é algo estabelecido, acabou. Então eu não tenho que me mover tentando provar para o outro que Deus é Deus, amados. Eu não tenho que tentar provar que Deus é poderoso.
Ah, cara, vem cá, eu vou orar pra você ser curado. Uma semana o cara volta aí, você orou pra eu ser curado, cara, eu não fui curado. E aí? Ah, e aí que você não foi curado, você continua doente, pô. Agora, você quer que eu ore de novo? Eu tenho fé pra orar de novo pela cura. Ah, então, aí eu oro de novo. Um mês depois o cara volta. Ó, você já orou 2 vezes e eu não fui curado. Então eu vou orar a 3ª vez. Eu tenho fé que você vai ser curado. Pela 3ª vez. O fato dele não ter sido curado na primeira, o fato dele não ter sido curado na segunda, na terceira, não altera, porque fé é certeza de que Deus cura, ainda que não tenha sido curado. Mas mesmo a fé, ela é tão louca, amados, que mesmo o cara continuando diante de você enfermo, você continua acreditando que Deus irá curá-lo. Aí depois o cara voltou, 3ª vez. Pô, você já orou 3 vezes e eu não fui curado, amigo. Não quero saber se você foi curado ou não. Eu quero saber que todas as vezes, enquanto eu estiver vivo, que você voltar aqui, eu vou sempre orar pela tua cura. Se você voltar aqui 500 vezes, isso é fé, amado. A fé não é quando o cara é curado. A fé está antes. A fé não opera depois. A fé tem que operar antes dele ser curado, amado. Porque depois que ele foi, eu não preciso mais de fé. Sabe? Então eu vou chegar, cara, se você voltar aqui 500 vezes, as 500 vezes eu vou orar com fé de que você vai ser curado. E aí isso é fé. Pô, mas eu não estou sendo curado, mas eu continuo acreditando. Mas eu não estou sendo curado, mas eu continuo acreditando, cara. E eu vou orar todas as vezes que você voltar. Eu vou orar pela cura. Entendeu? E se não foi curado, cara, aí é com Deus, é a vontade de Deus. Entendeu? Mas o nosso medo é esse, sabe? Mas se eu oro e o cara não é curado, vai dizer então que eu não tenho fé. Entendeu? Não, amados. Se você orou para que o cara fosse curado e o cara não foi curado, você já provou a tua fé, porque você orou pela cura dele. Você orou tendo a certeza de que Deus é poderoso para curá-lo, ainda que ele não tenha sido curado, amados. E é aí que está a fé, entendeu? Então eu não tento curar ele para demonstrar a minha fé, amados. Eu oro com a fé, com a certeza de que Deus pode curá-lo, de que Deus é poderoso. E aí a minha vida, o meu cristianismo não fica baseado numa performance, se o cara é curado, se o cara é abençoado, se recebe a vitória, se abre a porta de emprego. Eu não fico nisso. Eu não estou tentando provar que Deus é Deus pelo resultado, amados. Entendeu? E é isso que nós fazemos. Nós estamos diminuindo a imagem de Deus, amados. E o problema é que quando a igreja diminui o padrão, o mundo perde a referência, amados. Quando a igreja diminui o padrão, o mundo perde a referência. Quando a igreja diminui o padrão de quem Deus é, do Deus que ela serve, o mundo perde a referência do Deus que criou céus e terra, amados. Porque agora Deus só é comprovado pelo resultado, se foi curado. E aí a gente começa a ficar com medo. Porque se Deus se a minha fé, se o meu cristianismo, se o Deus que eu sirvo, ele é comprovado através de resultado, se eu oro e não dá resultados, então o meu Deus não é tão poderoso assim. Esse é o problema, amados, de trabalhar por resultado. A gente devia estar trabalhando em cima daquilo que já foi estabelecido. Sabe? Dessa verdade imutável. Ele é Deus e tem poder de fazer todas as coisas. Então eu trabalho baseado nisso. Então quando eu oro, e eu oro pela cura, quando eu oro com a certeza, não tem a ver com ordenar. Quando eu falo, Senhor, eu determino. Não tem a ver com eu estar dando uma ordem a Deus. Tem a ver com reconhecer aquilo que Deus já liberou sobre mim, amados. Ele nos deu fé para que nós operássemos dentro da realidade da fé. Dentro da realidade da fé, tudo é possível, amados. Então eu me movo dentro dessa realidade, dentro desse padrão. Eu não estou fazendo para tentar provar que Deus é. Porque Deus é, eu estou fazendo. Então eu preciso ter essa certeza. Eu preciso ter essa convicção. Isso, quando eu oro, a fé precisa estar estabelecida em mim quando eu começo a orar.
Quando eu começo a orar, mano, não é quando eu começo a ver resultado. Porque nós caminhamos por fé e não por vistas. A fé não é comprovada quando você começa a ver o resultado do motivo pelo qual você orou. A fé ela é comprovada quando você começa a orar. Por você ter se dedicado a começar a orar, ali você já empregou a sua fé. Qualquer causa que venha até você e você se digne a orar por ela, dessa forma, não daquela. Se for da vontade de Deus, que aí você transfere a responsabilidade para Deus. E Deus na cruz transferiu a responsabilidade para nós. Cara, e Deus não brinca de batata quente. Ah, tá com você, não, tá com você, não, tá com você, tá com você. Eu brinco de vivo e morto no meio da praça. Botei uma igreja para brincar de vivo e morto no meio da praça. No evangelismo. Mas Deus não brinca de batata quente, cara. Sabe? Jesus diz, toda autoridade foi me dada nos céus e da terra. E essa autoridade eu dou a quem eu quiser. Ele vai em João capítulo 17, verso 18, ele vai dizer, Pai, assim como o Senhor me enviou. Ele fala com o Pai, assim como o Senhor me enviou. Aí ele se refere para os discípulos, eu agora vos envio. Assim como o Senhor me enviou, assim como significa, da mesma maneira que eu fui enviado. Da mesma forma que eu fui enviado. Com o mesmo motivo, Pai, que o Senhor me enviou. Para o cumprimento da mesma missão que o Senhor me enviou, eu agora vos envio. Com o mesmo poder que o Senhor me enviou, eu agora vos envio. Com a mesma autoridade que o Senhor me enviou, eu agora vos envio. Com a mesma unção que o Senhor me enviou, eu agora vos envio. Tudo isso, e tem muito mais coisa que a gente poderia ficar falando, está contida nesse assim como. Sabe? O assim como é a ligação da oração. Pai, assim como o Senhor me enviou, dessa mesma forma eu envio eles. Ou seja, Cristo, quando ele ora isso, ele pega tudo aquilo que o Pai pôs sobre ele e agora ele transfere para os seus discípulos, amados. Tudo que estava sobre Cristo, quando Cristo foi enviado ao mundo, está hoje sobre a igreja, amados. Está sobre nós. Por isso nós podemos nos mover e devemos nos mover da mesma forma que ele. Ele subiu, ele falou, eu volto para o Pai. Mas não vos deixarei órfão, vos darei o Consolador, que estará convosco todos os dias. Ele sobe, envia o Espírito Santo, sabe, para habitar em nós, para viver dentro de nós. Por isso, pare de comer McDonald's. Para viver dentro de você. Você está matando o Espírito que... De todas as heresias que eu já falei, essa foi a pior. Você... É mesmo. É mesmo. Às vezes eu falo as coisas, a gente pregar, né? Os caras vêm, pastor, tem alguma coisa que você quer que eu corte? Eu falei, rapaz, eu corto seus dedos se você cortar alguma coisa. Poxa, a gente que tá aí. Só que aí eles poupam a minha vida. Matando o Espírito Santo dentro de você, olha. Mas, amados, por isso o Espírito Santo vive em nós, ele não morre em nós, ele vive em nós. Espírito Santo vivendo em nós, ele fez tudo isso. E ele transferiu o poder, a unção sobre nós. Para quê? Para que nós pudéssemos fazer as mesmas obras que ele. Aí agora, quando você ora, né, porque você tem medo, porque no fundo isso é dúvida. Só que a gente não tem coragem de assumir que é dúvida. Sabe? Aí a gente quer dar uma de espiritual. Se for da vontade de Deus. Porque aqui eu falo, cara, eu não tenho certeza se o Senhor vai curar não, compadre. Então eu vou chegar e falar, se for da vontade de Deus, labachúria, labachérias. Entendeu? Ao invés de nós usarmos aquilo que ele nos entregou, aquilo que ele nos deu. Sabe? E por isso as coisas não acontecem, amados. Porque nós estamos querendo que Deus faça aquilo que quem tem que fazer somos nós, cara. Somos nós. Você acha que ele te deu o Espírito Santo para quê? Só para ficar aí, cara, te enfeitando? Não. O Espírito Santo, cara, é para desenvolver esse homem interior que nós somos.
É para desenvolver esse homem espiritual que nós somos, que à medida que esse homem espiritual ele é desenvolvido, eu começo então a operar dentro da mesma frequência de Cristo. Aí eu começo a me mover, eu começo a fazer o mesmo que ele, porque o Espírito Santo que habita em mim começou a desenvolver o homem espiritual que eu sou. E era isso que Jesus era um homem espiritual, amados. Não porque ele era o Filho de Deus, mas era um homem espiritual durante o tempo que ele viveu aqui na terra, por causa da sua consagração a Deus, por causa da sua consagração, por causa da sua devoção a Deus. Por isso a gente vê ele todo momento indo para o monte, indo para o deserto, ele se ausentando das multidões para ficar a sós, para buscar o Pai, amados. Em todo instante. Ele era um homem espiritual porque ele estava constantemente buscando ao Pai. Em todo instante, em todo momento, procurando deixar a multidão para ficar a sós com o Pai. Mas hoje nós somos ao contrário. Nós deixamos o Pai para nos unir à multidão, amados. Nós não queremos esse momento. E é nesse momento, não é na conferência, tá? E pode botar isso aí também, Molinha. Não é na conferência, não é no seminário, não é no congresso que o seu homem espiritual é desenvolvido, amados. Nesses lugares você só adquire informação, tá? E informação, conhecimento não significa mudança de mente. Mudança de mente também é operada pelo Espírito. Então, o homem espiritual ele é desenvolvido nesse lugar de oração. Por isso Jesus deixava todo mundo e ia buscar o Pai. Porque ele sabia que é ali que ele encontrava força. Só que nós estamos indo para congressos, para escolas, estamos indo para seminários, para conferências, para buscar ser renovados nesse lugar, amados. Não que isso seja ruim, é claro que não é, amados. É um tempo bom que nós passamos ali. Mas eu vejo pessoas, eu conheço algumas pessoas, que elas já fizeram tanta escola, que hoje elas podem estar dando aula já, pai. Ela já está indo no MEC para buscar o diploma dela. O cara, a Escola do Clamor já deve estar o quê? 1601, a edição. O cara está desde a primeira. Todo ano o cara está na Escola do Clamor. Todo ano o cara está na Escola do Clamor, cara. Só não se converteu até hoje. Entendeu? Porque vive de escola, matos. Entendeu? Vive de eventos. Se você foi lá, recebeu, o cara que foi com a intenção, com o propósito, ele vai uma vez. Ele vai uma vez, recebeu aquilo que ele tinha, entendeu o que foi ministrado, e quando ele volta, ele começa a funcionar, amados. É isso que ele faz. Em qualquer escola que ele for. Ele foi uma vez, fui lá, cara, recebi o alimento sólido. Eu vou não para buscar a Deus, eu vou porque eu estava buscando a Deus. Eu estava em oração, eu estava querendo me desenvolver, eu estava querendo crescer. Pintou oportunidade, Escola do Clamor, Escola Blitz do Amor, Escola do Raab, sei lá qual escola que tu vai. Entendeu? Aí pintou oportunidade, falei, cara, eu posso ser aperfeiçoado nesse lugar. Quer saber? Eu vou lá. Mas o cara já estava buscando a Deus. Já estava. Aí chegou na escola, ouviu tudo que foi ministrado, recebeu tudo aquilo. Amém, era o start que estava faltando, Senhor. Aí quando ele volta funcionando. Nós fomos assim, amados, quando Deus nos deu algo. Deus uma vez inspirou, eu estava na frente do computador, e o Senhor falou, ó, estava orando, eu queria servir a minha cidade, queria trabalhar pela minha cidade. E, Deus, o que eu posso fazer pela minha cidade? Eu quero servir a minha cidade, Deus. E na frente do computador, uma vez o Senhor falou assim comigo, vocês vão trabalhar com as meninas que se prostituem na cidade de vocês. E eu falei, amém, Senhor. Só que eu não sei como é que faz, eu não tenho ideia. Nunca fiz nenhuma escola, nunca fiz nenhum seminário que ensine. Todo mundo fala que tem que ter abordado essas meninas de uma forma, e eu não sei como que é. E falei com a minha esposa, e amém, ela topou. E aí foi passando, passou 2 meses, minha esposa, quando que a gente vai começar o Raab? Eu falei, não sei, Deus não falou ainda. Passou 4 meses, passaram 5 meses. E aí, Elano, não vai ter mais não o Raab? Eu falei, vai. Quando? Não sei, Deus não falou ainda. E foi passando o tempo. Hoje nós sabemos que o tempo que levou, Deus estava amadurecendo a ideia, estava gerando em nós amor pela vida das meninas. E quando nós fomos na escola do Blitz do Amor, lá naquele lugar, eu estava em um lugar, minha esposa estava em outro. Aí Deus falou comigo, quando vocês voltarem para Macaé, chegou a hora de vocês começarem o trabalho.
Aí eu saí, feliz da vida, procurando minha esposa. Quando eu encontrei minha esposa, eu falei, meu bem, Deus falou que quando a gente voltar para Macaé, aí ela falou, a gente vai começar o Raab. Ele falou comigo também. Entendeu? E nós estávamos numa escola, Matos. Mas eu já estava, desde que Deus falou, eu já estava buscando. Deus, eu quero servir minha cidade. Deus me mostra. Deus, como que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Aí, desde que Deus falou que nós iríamos trabalhar com as meninas, até esse dia que nós estávamos lá no Blitz, na escola da Blitz, levou 1 ano, amados. Aí, quando chegou lá, Deus falou, agora chegou a hora de vocês voltarem a funcionar. E foi o que aconteceu. Agora eu estou falando de pessoas, entenda isso, pessoas que vivem indo nas escolas, vivem indo em tudo quanto é escola, tudo quanto é congresso que tem, mas quando voltam, não fazem nada. Não fazem nada. Foram lá para tirar foto, amados. Foram lá para dizer que eu estava na escola lá do fulano de tal em 2014, 2015, 2016. Aí tu olha para o cara hoje, o cara não tem nada estabelecido. O cara não desenvolve um trabalho. Não desenvolve uma missão, cara. Não está fluindo em nada. Mas vive fazendo escola. Sabe, amados, a fé ela se move. É impossível alguém dizer que tem fé e permanecer parado. É impossível alguém dizer que tem fé e não se mover. Eu vejo Cristo, quando saía desses momentos de oração, Cristo ia para a praia, ia para o deserto, ia para o monte, ficava sós com o Pai. Aí buscava o Pai, invocava o Pai. Quando ele voltava do seu momento de oração, o que acontecia? Ele encontrava o coxo. Aí ele ia lá e curava o coxo. Ele não orava pelo coxo, porque a palavra não nos manda orar pelos enfermos. A palavra vai dizer, curai os enfermos, amados. É isso que diz, curai os enfermos. Não diz orai pelos enfermos. Então quando Jesus voltava, porque ele já tinha orado. Ele já tinha passado a madrugada buscando o Pai na praia sozinho. Já tinha passado a madrugada buscando o Pai no alto do monte, no meio do deserto. Ele já tinha passado a madrugada orando. Quando ele voltava para manifestar aquilo que ele tinha recebido em secreto. Tudo que nós recebemos em secreto precisa ser manifestado em público, amados. Esse negócio do pessoal que foi falando, também outro meme, outro mimimi. Ah, não, porque faz as coisas e quer tirar foto, faz isso e quer tirar foto, faz isso e quer mostrar. É claro, amados, porque se a gente não mostrar a igreja que trabalha, tudo que eles vão conhecer é essa igreja podre, corrupta, que está na mídia, que sai no jornal, que sai na televisão. Aí depois, os mesmos caras que condenam quem trabalha sério e divulgam o seu trabalho, tiram uma foto, postam um vídeo, esses mesmos caras, porque não veem isso, porque condenam, são eles que vão falar que só tem crente safado. É essa galera aí, que diz que é cristã e está guerreando contra cristãos. Mas hoje meu maior medo não é de espírita, católico, bandista, nada disso, amado. Meu maior medo são esses crentes que estão fazendo mimimi dentro da igreja. Não tem que Deus não habita num templo feito por mãos humanas. E vocês congregam no templo, vocês têm pastor, cara, vocês dão dízimo, nada disso é de Deus. Cara, os caras estão vindo para cima dos crentes. Cara, eu não tento convencer, nunca. Não tem um vídeo meu, não tem uma palavra minha que eu tente convencer alguém a dar dízimo. Porque dízimo é uma situação do teu coração, cara. Se você dá o dízimo porque você acha que tem que dar, e não porque entendeu que é gratidão no teu coração, cara, você está igual a quem não dá o dízimo. Porque o reino de Deus funciona por entendimento. Ninguém mandou Jacó dar o dízimo, amados. Ele falou, Senhor, se eu for e o Senhor me der água para beber, me der comida para comer, o Senhor cuidar de mim, me trouxer em segurança, de tudo que eu receber, aí os caras, não, dízimo não era dinheiro, dízimo era alimento. Mentira, dízimo era despojo de guerra. Abraão guerreou, pegou o despojo de guerra, foi lá, e você acha que o despojo de guerra tinha o quê? Tinha milho? Os caras acham que descobriram a pólvora. Não, descobrimos, não tem dízimo, tal. Você acham os espertos. Aí no despojo de guerra tinha milho, né? Tinha alfafa, só descer para esses cavalos comer. Entendeu? Tinha ouro, amados. Tinha ouro, tinha prata, tinha pedra preciosa. Isso é despojo de guerra. Tinha arma, tinha espada. Foi tudo isso, de tudo que ele pegou no despojo de guerra, de tudo. Eles iam lá, Abraão, Davi. Se for ver, esses homens fizeram isso, amados. Pegavam de tudo, deram o dízimo ao Senhor. De tudo aquilo. E junto com isso vinha ouro, vinha prata, pedra preciosa, vinha madeira, aí vinha também ovelha, vinha camelo, tudo isso, amados. Mas era de todo despojo.
Entendeu? Então, assim, eu não estou tentando convencer ninguém a dar dízimo. Porque ninguém falou para Abraão, ninguém falou para Jacó que eles tinham que dar dízimo, não. Eles quiseram. Não tinha lá um sacerdote, ô Jacó, você vai ter que dar o dízimo disso daí. Ele é que quis. Então eu não convenço ninguém, não estou tentando convencer ninguém. Aí os caras agora entram direto no meu feito, não, porque não pode dar dízimo, não, isso aí é do capeta, tal, você é falso profeta. Eu falei, você... Deixa para lá o que eu falei com ele. Entendeu? Cara. Então meu maior medo são desses caras. Não pode ir pro... Então, cara, fazendo uma guerra dentro da igreja. São eles. Cara, o católico tá nem aí pra gente. A gente tá aqui, vou passar ali na igreja ali, os caras estão ali cultuando a Deus, cara. Sabe? O espírita tá lá, o budista, o ateu, tá cada um na sua. E os crentes é que estão fazendo pirraça, cara. Não habito aqui, a gente reúne em casa. Porque a gente não congrega no templo. Ou, tá bom, esperto. Eu gosto deles porque eles são espertos. Eles são espertos pra caramba. Tá bom, amigo. Então quer dizer que eu tô errado porque eu congrego no templo, né? Você tá certo porque você congrega em casa. É isso? Tá bom, olha só. E na sua casa vocês leem a Bíblia? Nós lemos, é claro. Tá, na sua casa vocês oram a Deus? É claro que nós oramos. Somos irmãos, nós somos cristãos, nós oramos. Tá. Vocês cantam louvores ao Senhor? É claro que cantamos louvor ao Senhor. Então, ô palhaço, para de fazer mimimi porque a tua casa é um templo. Se você não sabe, templo é qualquer lugar onde um Deus é invocado. Se vocês oram a Deus, se vocês leem a palavra de Deus, se vocês cantam a Deus, a casa de vocês é um templo onde Deus está sendo invocado naquele lugar. Entendeu? Então deixa eu congregar lá no meu templo, cara. Entendeu? Outra coisa, não é o lugar que faz a igreja, é a igreja que faz o lugar, cara. Eu falo só, você está falando coisa que você não sabe. Em Macaé nós nos reunimos no templo, nos reunimos nos lares e nos reunimos nas ruas. Esses 3 lugares. Porque, cara, qualquer lugar que tiver 2 metrinhos para mim, eu vou fazer um culto ali, cara. Qualquer lugar para mim é lugar. Isso é ser igreja, amados. Eu falo com eles. Cara, olha só. Tá bom, então. Então quer dizer que eu estou errado porque eu congrego, então, dentro de um templo. E você está certo porque congrega na sala da tua casa. É isso? É isso que te faz ser igreja? Falou, porque a igreja era nas casas. Eu falei, a igreja nunca foi em casa, a igreja nunca foi em templo, amados. Igreja é um lugar em Cristo. Efésios vai dizer que a igreja é o quê? Corpo de Cristo. Então a tua casa não é igreja. O Senhor vai dizer, olha só, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aonde ele não especifica o lugar. Não especifica o lugar. Aonde? Qualquer lugar, cara. Pode ser dentro do cemitério, pode ser dentro da zona, pode ser onde tu quiser. Aonde? 2 ou 3, ele não especifica a quantidade que tem que ser para ser igreja. Tem que ser 50. Para ser uma igreja tem que ser 100 pessoas. Ele diz só, onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Aonde? Em qualquer lugar, 2 ou 3. Mas o que nos torna igreja é o final do versículo. Você pode estar reunido na casa, pode estar reunido na tua casa, pode estar reunido até no quinto dos infernos, se tu quiser. Entendeu? Vocês podem ser 3, vocês podem ser 5, podem ser 10, podem ser 1 milhão. Se vocês não estiverem reunidos em meu nome, vocês não são igreja, amados. Não é o lugar, não é quantos somos, mas é em nome de quem nós estamos reunidos. Então, por isso tem que parar esse mimimi, amados. Eu tenho amigos que reúnem em casa sim, mas que entenderam. Cara, a gente reúne em casa porque foi uma direção que Deus deu pra gente. Mas amigos que vão na igreja, congregam com outros irmãos, que pertencem a uma denominação, sabe, ficam lá em paz, não ficam fazendo isso aí. Essa garotada que está descobrindo hoje, menino só dá problema, mano. Menino que conhece teologia, menino que começa a conhecer sobre igreja, começa a estudar um pouquinho. O cara leu 3 páginas de um livro de história da igreja, o cara acha que agora ele é o bacharel em teologia. É o bacharel em história da igreja. Né? Não, porque no princípio, na igreja de Atos, tal, que é isso, que é aquilo, não tinha pastores. Eu falei, não tinha pastor não. Timóteo era padre. Timóteo era enfermeiro, né? Era enfermeiro que cuidava de você no manicômio, só pode.
Era isso que Timóteo era. Amados, a igreja nunca, em toda a Bíblia, você nunca vai ver a igreja sem liderança. Molina falou assim, vou desligar, para de gravar isso aqui. A igreja nunca ficou sem liderança, amados. Sabe? A única vez que ficou foi por causa da corrupção do povo. Ficou 400 anos. 400 anos, amado. Entendeu? E ali foi um ano de podridão. E depois de passar esses 400 anos, aí nós vemos novamente surgindo, né? Acabando Malaquias, vindo Mateus, aí surgindo novamente o povo como tinha que ser, com sacerdotes, com um sumo sacerdote, sempre cuidando do povo. Mas em todos os livros da Bíblia que você for ver, sempre tem alguém que é líder, amados. Sempre tem alguém, não havendo sábia direção, o povo se corrompe. Em um lugar onde ninguém quer ser líder, Satanás lidera. Em um lugar que ninguém é líder, Satanás está liderando, amados. Então cuidado com esses lugares. Não, aqui ninguém é líder não, aqui é todo mundo igual. Mas quem falou que o Molina é diferente de alguém? Eu não estou vendo ele pintado de verde, eu não estou vendo como ele... Ele só não é tão bonito assim quanto eu, né, mas... Não, pior que ele está igualzinho. Quando eu estou com a cabeça raspada, ele está com a cabeça raspada. Agora eu fiz um cortezinho, ele está com o cortezinho também. Amados, pastor não é diferente de ninguém não, amados. Não é diferente de ninguém não. É uma função que nós desempenhamos. Para quê? Para que haja ordem. O reino de Deus não é desordem. Amados, não existe nada que funcione à base da anarquia. Você não vê. Pode ser socialista, comunista, pode ser de esquerda, pode ser de direita. Mas anarquia você não vê. E anarquia é isso, é um lugar onde todo mundo faz o que quer, o que bem entende, não tem um líder, não tem uma direção. Cuidado com isso, amados. É um discurso que tem seduzido os jovens, porque no discurso é legal pra caramba. Mas a gente não anda por moda. Esse dia eu falei, não quero ser uma igreja da moda. Eu quero ser uma igreja bíblica, amigo. Eu quero ser uma igreja bíblica. Numa igreja bíblica tem o cara tatuado, tem o cara de bermuda, tem o cara de boné, tem o cara de piercing, tem o cara de terno e gravata, tá? E eles estão ali se respeitando, amados. Entendendo que não é o estereótipo, que isso não tem nada a ver. Entendeu? Agora hoje está surgindo muita igreja de modinha, amados. Esse que é o problema. A igreja não tem que ser da moda, a igreja tem que ser da Bíblia. Tem que estar fundamentada na palavra. Então esse discurso é muito bacana, mas afasta a gente de princípios da palavra de Deus. Se Satanás consegue te arrastar para longe desses princípios, ele consegue te arrastar para longe de Deus, amados. Porque Deus nos libertou, nós somos livres, porém o seu reino tem princípios, amados. E devemos seguir esses princípios, nos mover dentro desses princípios. E parar de... Esse lugar aqui não tem a ver com aquilo que nós queremos, não tem a ver com aquilo que nós achamos, amados. Esse lugar aqui tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com o que Deus quer fazer, e não com o que nós queremos que Ele faça. Uma vez eu queria ter uma igreja da modinha, né? Porque estava na moda, então eu queria ter uma igreja da modinha. Falei, já que está na moda, eu quero uma igreja da modinha. Falei, Deus, eu vou ter uma igreja só de nego doido. Entendeu? Só tatuado, galera de piercing, entendeu? Aí eu ia para a igreja de boné, camiseta e bermuda, e ficava pregando lá, querendo quebrar tudo. Espantando os caras que iam, né? Que eram mais convencionais. Aí eu já pregava logo para espantar o cara, para esse cara nunca mais voltar na igreja. Aí um dia o Senhor virou para mim e falou assim, Alan, a igreja é de quem? É minha ou é sua? Eu falei, pô Deus, que pergunta. É claro que a igreja é sua. É minha? É. Então pronto, então vai nela quem eu quiser. Vai estar nela quem eu quiser e não quem você quer. E aí quando eu entendi isso, eu falei, amém, Senhor, tá bom. Então vai ser assim então, né? Aí Deus começou a trazer, amados, pessoas para a igreja. Sabe? Aí começou a chegar irmãos mais convencionais.
E hoje tem pessoas lá que saíram de igrejas que cantavam corinho de fogo, tem pessoas lá que saíram de igrejas que cantavam harpa, que cantavam inário, estão lá se abraçando, sabe? E louvando a Deus juntas, cara. Cumprindo a palavra que diz que em Cristo todo muro que nos dividia foi quebrado. E agora não tem mais pentecostal ou tradicional, amados. Não tem carismático, não tem nada, amados. Tem Cristo em todos. E aí nós somos igreja, não por causa do lugar, não por causa da minha casa, não porque somos 10, não porque somos 20. Somos igreja porque estamos em Cristo. Quando estamos em Cristo, todas as diferenças caem, amados. Então, o que nos faz ser igreja é estar em Cristo, amados. Se eu estou em Cristo, eu preciso me mover como Cristo. Eu preciso caminhar como Ele. Então eu tenho dito, hoje se fala muito da questão de oração. Aí eu falo, amém, mas sempre que Jesus voltava de um dos seus retiros de oração, sempre que Jesus voltava de um dos seus momentos de oração, ele encontrava com homens. Quando ele voltava desses momentos de oração, ele encontrava o paralítico, encontrava o endemoniado, ele encontrava o morto. Aí ele expulsava o demônio, ele curava o paralítico e ressuscitava o morto. Você se retirou para orar. Ficou lá 8 horas orando, beleza. Quando você voltou do seu tempo de oração, você encontrou com quem pelo meio do caminho? Quando você voltou desse tempo de oração, você ministrou a quem? Você voltou do tempo de oração para dentro da tua casa? Para sentar lá, cruzar os braços e continuar sem fazer nada? Você voltou do tempo da oração, entrou na igreja, sentou no banco e ficou lá? Então a tua oração não serviu não, cara. A oração nos impulsiona a fazer, amados. Nos impulsiona a fazer algo. Nos impulsiona a uma ação. Ah, mas oração já é uma ação. Claro que é. É a ação de orar. Assim como louvar é a ação de louvarmos. Né? É claro, mas eu estou falando de uma ação prática, amados. De uma ação prática, onde você... Porque senão também a gente cai no comodismo. Eu entendo que a oração já é uma ação. É óbvio que a oração já é uma ação, amados. Mas também o problema é que a gente, por natureza, nós somos muito cômodos, entendeu? Então o que eu sei, não, a oração é ação já, então amém. Então eu não preciso fazer mais nada, cara. Eu já orei. Aí tu vai orar pelo cara que está do outro lado da porta da tua casa há 30 anos, para Deus mudar a vida dele. E há 30 anos ele mora na rua em frente à tua casa. Aí tu está orando, porque tu já está agindo, tu já está fazendo. É claro, amados, que Deus pode ir lá e operar um milagre através da tua oração. É óbvio, eu não estou limitando o poder da oração de forma alguma. O que eu quero dizer é que na maioria das vezes Deus escolhe fazer coisas sobrenaturais de formas naturais, amados. Então, eu orei para que Deus transformasse a vida dele, eu tenho que me dignar a levantar, atravessar da rua e falar, cara, vem cá, o que eu posso fazer por você? O que você precisa? Precisa tirar um documento? Você precisa de um lugar para você ficar? Você precisa de um emprego? Vem cá, cara, eu quero te ajudar. Aí se o cara fala, só, bem, eu tô bem, eu continuo aqui, eu não quero sair daqui não, cara. Eu tô bem aqui, não quero nada disso não. Aí você volta e continua orando. Até Deus mudar a realidade dele. Aí se levar 30 anos, mas você foi, sabe? Eu só falo isso com medo da gente achar que eu só preciso então orar, não preciso fazer mais nada. Não, amados, precisamos orar e nos mover. Cristo ia para o monte e orava no monte. Cristo ia para a praia e orava na praia. Quando ele voltava do caminho, ele encontrava o paralítico, ele ia lá e curava o paralítico. Ele voltava e encontrava o endemoniado, ele ia lá e expulsava o demônio daquele cara. Sabe? E não perguntava, pai, se for da tua vontade, cura ele. Não, mas ele ia lá e ele curava, porque ele sabia que era a vontade do pai. Por isso ele vai dizer, olha só, o filho não faz nada que não esteja vendo o pai fazer. A questão é que o filho estava vendo o que o pai estava fazendo. Nós estamos vendo o que os outros estão fazendo, amados. Estamos vendo o ministério do outro. Estamos vendo a igreja do outro. Sabe? E com isso a gente não tem tempo para ver o que Deus está fazendo. E se eu não vejo o que Deus está fazendo, eu acabo fazendo algo diferente dele, desconectado daquilo que ele está fazendo nesses dias, amados. Então, nosso foco tem que ser em Deus, olharmos para Deus, olharmos para Ele. Eu lembro que quando durante um ano, amados, e glória a Deus, porque o Angelino já caminha com a gente há um tempo, e ele sabe que eu sempre falei isso. E quero morrer falando, eu quero que esse seja o meu testemunho, amados. Durante um ano a gente congregou na sala da minha casa com 3 pessoas.
com 3 pessoas, 1 ano. Tirando meus 2 filhinhos, né? Eduardo e Ior, que na época eram muito pequenininhos. Mas era eu, minha esposa e mais um rapaz. Depois ficamos 3 anos. Mudamos ali, fomos para uma salinha comercial. Rapaz, eu acho que era do tamanho daquilo ali, ó, da cozinha para lá, ó. Cabia no máximo 20 pessoas. Quer dizer, nem coube, porque quando tinha 13, 15 pessoas, o lugar já ficou insuportável. Tinha as crianças ainda. Não tinha, era só uma salinha, as crianças ficavam no fundo. Imagina a guerra que era, eu tentando pregar e elas tentando brincar. Tinha hora que trocava, eu falei, desisto, cara. Eu vou brincar e deixava elas pregar, compadre. Ué. Tá doido? Como é que você vence umas 5, 6 crianças? No mesmo ambiente, cara. As crianças, meus filhos, tudo pequenos, tudo de 5, 6, 4, 3 anos. Aí trocava, eu ia brincar, elas iam pregar. Falei, não dava pra vencer não, me rendo, compadre. Tínhamos 2 caixas, dessas caixas multiuso, que liga violão, teclado e microfone. Aí depois que liga tudo não funciona nada, né, cara? Aquela caixa foi o capeta que inventou. Aquela caixa endemoniada. Cara, aquela caixa ali, ela é pra atribular a gente, cara. Liga tudo na caixa, depois você liga tudo, agora vai. Vai nada, cara. Vai nada. E era assim, as 2 caixas, porque a gente tinha ganhado ainda por cima. Entendeu? E a gente ficou ali 3 anos, cara. E você acha que algum dia eu fui frustrado? Não, amados, nunca. Graças a Deus. A forma como eu prego hoje, em qualquer lugar que eu vou, é da mesma forma quando eu pregava, quando a igreja começou na sala da minha casa com 3 pessoas. Eu pregava dessa forma, amados. Quer dizer, eu nem era dessa forma, eu era com muito mais entusiasmo. Porque hoje eu estou um pouquinho cansado já de ontem, da viagem. Entendeu? Então eu estou meio... A sorte, né, que eu estou meio cansado, né? E eu nunca achei que era, sabe, o lugar, que era a quantidade de pessoas. Nós estávamos simplesmente em Cristo, amados. Estávamos sendo igreja, sabe? Com 3, fomos ser igreja com 5, fomos ser igreja com 8, fomos ser igreja com 10. Hoje somos igreja com um pouquinho mais, amados. E assim, Deus vai acrescentando. E continuamos sendo igreja. Por quê? Por causa do espaço que estamos hoje? Por causa da quantidade que estamos hoje? Não. Porque continuamos em Cristo como tudo começou, amado. Da mesma forma de quando tudo começou. Sabe? Então estamos ali, estamos caminhando por fé. Estamos fundamentados numa palavra de Deus. Caminhando sobre isso, com temor do Senhor, nos submetendo a Deus. Sabe? Deus é que reina, é que governa aquele lugar. Sabe? A minha função é pastorear. Isso não faz de mim, não faz de nós pastores diferente de ninguém. Entendeu? Mas em qualquer lugar que você vai, existem funções definidas. Porque se não existissem, você ia saber recorrer a quem? Né? Você precisa lá de algo que é o escrivão que tem que fazer. Pô, mas e aí? Não tem? Aí quem é que faz? Pô, cara, é o cara lá. Você precisa do enfermeiro. Então são funções, amados. Estamos apenas desempenhando funções. Só isso. Com esse entendimento. Com o entendimento que Deus estabelece na palavra dele, quando deixa claro que todos nós somos iguais perante ele. Com esse entendimento de que a fé é certeza, não é dúvida. Com o entendimento de que a oração move os céus, sim, é claro. Isso é fato. Quantos milagres já aconteceram por intermédio da oração? Sim, às vezes, quantos testemunhos nós já ouvimos, sabe, através da oração, cara. Isso é inegável. O poder, a eficácia da oração, cara, é inegável isso. Mas também entendendo que é preciso ter um esforço do nosso braço, amado. Sabe, de ir, de tocar, nem que seja o esforço de abraçar, sabe? Pelo menos dar um abraço. Pô, cara, você não quer sair da rua, não, não. Tá bom, então, mas eu posso pelo menos te dar um abraço, cara? Eu posso te dar um abraço? E se movendo assim, cara. E Deus, ele vai desenvolvendo a vida dele em nós.
Quando o Espírito desenvolve a vida de Deus em nós, nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Pode pegar o violão aí, para a gente caminhar. Termina aqui, ó. Está na hora já, né? 11 horas. Mas não, eu fico preocupado com a hora, rapaz. Amados, você não foi criado para trabalhar para Deus, amados. Tá? Deus não quer assinar tua carteira não, cara. Você não vai assinar tua carteira, tem aquele negócio no Facebook, né? Status onde trabalha no reino de Deus. Deus não te criou para você trabalhar para Deus. Deus te criou e também não te criou para que você se relacionasse com Deus. Nós não fomos criados para nos relacionar com Deus. Ele nos criou porque Ele quis se relacionar conosco, amados. Se você vê em Gênesis, o menino estava falando aqui de Adão. Você nunca vai ver em Gênesis Adão buscando a Deus. Mas você vê um Deus que saía do seu trono e que vinha buscar Adão no Éden, amados. Era Deus quem buscava relacionamento com o homem, não foi o homem quem buscou relacionamento com Deus. E isso não mudou. Sabe por quê? Porque a palavra diz que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele quem nos escolheu. Ou seja, Deus hoje continua buscando relacionamento conosco. Sabe por que nós estamos aqui? Ei, é mentira, você não está aqui porque você está buscando a Deus. Você só pode estar nesse lugar porque Deus está te buscando, amados. É Deus quem está nos buscando. Eu não sei aonde você estava quando Ele te encontrou, mas eu estava dentro de um baile funk, com um cigarro numa mão, com um copo de cerveja na outra. Ele entrou, não fui eu que fui até ele entrou dentro daquele baile funk, amados. Ele entrou até ali e falou: aqui não é o teu lugar. Eu não quero você aqui, eu amo a sua vida. Ele me buscou, amados. Ele me trouxe para perto dele. Se Deus não nos atrair a Ele, homem algum pode se aproximar dele, amados. É Deus quem está nos chamando, é Ele quem está nos atraindo. E o fato de você estar aqui demonstra isso, amados. O fato de nós estarmos aqui. Mas na nossa concepção, a gente sempre tenta partir do homem para Deus, né? Mas não é. Sempre parte de Deus para o homem. No Velho Testamento, se você for ver as descrições do tabernáculo, sempre que tem, começa de dentro para fora. Deus sempre começa a falar do Santíssimo Lugar. Deus sempre começa a falar do Santíssimo Lugar, aí Ele passa pelo Santo Lugar e Ele chega no átrio. Quando Deus fala, Ele fala de dentro para fora, dele saindo de dentro e vindo para fora, dele saindo do reino e vindo nos buscar do mundo. Mas o homem, quando fala, o homem fala de fora para dentro, amados. O homem começa pelo átrio, pelo santo lugar, até chegar no santíssimo lugar. Como se o homem estivesse buscando a Deus. Mas a verdade não é a nossa, a verdade é a de Deus. É Ele se movendo de dentro para fora, do santíssimo lugar até o átrio, vindo nos buscar, amados. Então o fato de nós estarmos aqui, não pense você que é porque você está buscando a Deus. Você só pode chegar nesse lugar, você só está nesse lugar porque a verdade é outra. É Deus quem está te buscando, cara. Não é você que tem buscado a Deus, sabe? Deus tem trabalhado dessa forma. Quer ver uma coisa que nós falamos? Nós sempre falamos de quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo. Não, mas quem nós somos em Cristo, quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo não interessa. Quem você é em Cristo não importa. Porque você pode ser um pecador. Você pode ser um morador de rua. Você pode ser uma prostituta em Cristo. E você vai ser salvo. Se você for isso em Cristo. É claro que a gente está falando da prostituta que deixou de se prostituir, né? É óbvio. Senão depois vem mimimi, né? Mas o que eu quero dizer é que em Cristo não importa quem eu sou. Em Cristo não há diferença. Que é a que a gente falou aqui. Se era uma prostituta ou se é um pastor. Não tem diferença. A questão não é quem você é em Cristo. A questão é quem Cristo é em nós. Cristo em nós, a esperança da glória, amados. Entendeu? Mas nós sempre nos referimos da nossa parte para Cristo. E não é dele, a obra é dele, amados. É ele que está operando em nós. E também está operando de dentro para fora, amados. Isso tem a ver com o novo nascimento. Sabe por que você precisa nascer de novo? Porque o novo nascimento traz a imagem de Cristo sobre nós. E é preciso ter a imagem de Cristo. Porque o homem sem nascer de novo, ele traz sobre ele a imagem de Adão, amados. O homem que não nasceu de novo fala do velho homem. O velho homem quem é? É Adão. É Adão.
O problema que o velho homem é que Adão foi tirado da onde? Adão foi tirado da onde, igreja? Do pó da terra. Do pó da terra. Por isso que o homem natural se sente confortável nesse mundo. Por isso o homem natural encontra prazer nas coisas que são do mundo. Porque ele foi tirado do pó da terra. Ele foi tirado do chão desse mundo, amados. Ele foi formado do pó, ele foi formado da terra. Então tudo aquilo que é relacionado ao mundo natural, tudo aquilo que é relacionado à terra, agrada ao homem. Porque ele vê a essência dele naquilo. O novo nascimento tem a ver com a morte do velho homem. A aparência de Adão. Para quê? Para que a imagem de Cristo seja recriada em mim, amados. Porque Adão fala da terra, mas Cristo fala dos céus. Aleluia. Quando Cristo é recriado em mim, eu perco. Quando eu morro para esse mundo, e quando eu sou um novo homem, quando eu nasço de novo, eu perco, ou deveria perder. Porque o que caracteriza o novo nascimento, o que caracteriza o novo homem, não é você dizer que você é um novo homem. Não, eu sou um novo homem. Por quê? Porque eu fui batizado. Não, amado, a água não tem poder de fazer isso, só o Espírito. O novo homem que é recriado à imagem de Cristo, ele tem desejo pelos céus. Ele anseia pelos céus. Por quê? Enquanto o velho homem desejava a terra porque foi tirado da terra, o novo homem que é tirado dos céus, que é recriado à imagem do homem que é do céu, Jesus, esse homem, ele anseia, ele suspira pelos céus, porque agora ele foi recriado, a imagem de Cristo, e Cristo fala dos céus. Por isso Paulo vai dizer, olha só, se fostes, Colossenses capítulo 3, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Aí ele vai dizer, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque Paulo diz, se é que fostes ressuscitados com Cristo. Porque ele entende que quem foi ressuscitado com Cristo é aquele que já foi morto para esse mundo. Eu só posso ser ressuscitado com Cristo, você só pode ser ressuscitado se você tiver sido morto, amados. Ninguém é ressuscitado se não for morto. Então a ideia é que aquele que ressuscitou com Cristo é porque morreu para o mundo. Se morreu para o mundo, não busca mais as coisas do mundo, não pensa mais as coisas do mundo. Então ele ensina, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, amados. Aí, então, o novo nascimento é comprovado pelo meu desejo. Os meus desejos foram transformados. Eu não tenho mais os desejos que eu tinha antes. Mas se nós nascemos de novo, mas ainda temos os desejos que tínhamos antigamente, então nós temos que ver isso aí. Será que realmente eu nasci de novo? Porque o que caracteriza o novo nascimento é uma mudança de desejo. É uma mudança, amado, naquilo que ambiciona. O novo homem é caracterizado por desejar os céus, por ambicionar as coisas que são de cima, amados. Se coloque de pé, vamos orar, igreja. E esse novo homem, porque ele se relaciona com esse Deus, porque ele busca os céus no anseio de buscar a Deus. Não é que ele está buscando uma nuvenzinha, né, no céu. Não, mas ele está buscando a Deus. Porque ele busca, quanto mais eu busco, mais eu conheço. Quando eu conheço, eu me movo nisso. A fé está intimamente ligada a conhecer a Deus. Porque se eu conheço, não é se eu sei coisas sobre Deus. Porque às vezes nós sabemos coisas sobre Deus, mas nós não conhecemos Deus. Tem a ver com conhecer a Deus, amados. Porque se eu conheço a Deus, eu sei que Ele é poderoso. Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, mas segundo o seu poder que opera em nós. Ele tem poder, que a gente está falando é disso. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Porém, ele escolheu se mover, agir conforme a nossa fé. Então, Paulo vai dizer, ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Mas é segundo o seu poder que opera em nós. Então, se eu não me mover, se eu não liberar, se eu não crer, amados, mesmo ele tendo poder, não vai acontecer. E às vezes, não sei qual é o nome que você dá,
se é milagre, se é bênção, se é vitória. Às vezes isso aí não aconteceu na tua vida porque você está esperando Deus fazer. Você está esperando Deus liberar dos céus. E Deus está dizendo, ei, eu já te dei poder. Está sobre a tua vida, eu já liberei unção sobre você. O meu poder opera em você, através de você. Eu tenho poder para fazer, Alain, até mais do que você pensou, Molina. Até mais do que você imaginou. Porém, o meu poder passa por quem você é. Ele flui através de você. As coisas acontecem segundo o meu poder. Mas é o meu poder que opera na tua vida. Oh, Deus, aleluia.